noite, que a paz, a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que você possa, nessa noite, receber do Senhor perdão, direcionamento, para a sua vida. E eu queria comentar com vocês algo que tem me passado, que o Senhor tem me ensinado, que muitas vezes os nossos problemas não estão nas questões financeiras, materiais, não estão nas pessoas, mas que os nossos maiores problemas estão em nós mesmos. Quando nós temos o pecado na nossa vida, quando nós não temos condições de identificar o pecado em nós, de vermos que somos pecadores e que necessitamos levar tudo isso ao Senhor, para que a nossa vida seja perdoada e para que a nossa vida possa tomar agora um novo rumo. E com relação a isso, nós temos a história aqui de Davi, no 2 Samuel 11, 1 a 15, diz aqui que Davi havia cometido adultério com Betseba e preparado tudo para que seu marido fosse morto, a fim de que, assim, pudessem engolir, posso dizer assim, o seu pecado. O que aconteceu? Davi, ele estava em guerra, a nação estava em guerra, e ele não estava lá nas trincheiras, ele não estava guerreando junto com seus soldados, ele estava no palácio, ele estava no lugar errado. Nós já falamos essa semana, quando você está no lugar errado, na hora errada, e acontecem coisas erradas. E o que aconteceu com Davi? Ele estava no palácio quando ele olhou a casa de um funcionário e a sua esposa estava só, porque seu marido era guerreiro, estava na guerra. E ele mandou que trouxesse Betseba até ele. E ele cometeu ali um caso de adultério com ela. E aí depois, porque um pecado, você já sabe disso, um pecado ele chama outro pecado. Ele já havia cometido adultério, agora ele pediu para que o marido viesse para casa para se deitar com ela, porque ela estava grávida do rei Davi. Mas o marido não, ele falou, não, eu sou responsável, eu estou na guerra, eu não posso vir dormir em casa com a minha esposa. Então Davi falou, e agora? Como que nós vamos resolver? Ele falou, então coloque Urias na frente de batalha para que ele seja morto. Então nós vemos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem chamado por Deus, cuidado por Deus, e agora ele estava em pecado. O tempo havia passado e Davi estava ignorando aquele fato. Todo esse pecado, todo esse problema que ele tinha proporcionado para ele e para outras gerações. Provavelmente Davi estava fazendo o que todos nós somos tentados a fazer quando pecamos. Sabe, a gente é tentado a fazer o quê? Nós somos tentados a dar desculpas. E Davi estava dando desculpas e sendo enganado por seus próprios pensamentos. Por isso que eu digo, muitas vezes o seu maior problema está dentro de você. Pode ser que nem todos nós tenhamos de lidar com um pecado tão sério quanto o que Davi cometeu. De repente nós não estamos com um pecado nessa área. Davi havia cometido adultério. Nós vemos que Davi, ele havia cometido um grande pecado e ele tinha consequências que ele iria enfrentar. Independente de que tipo de pecado nós praticamos, nós temos que arcar depois e saber que terão consequências. Todo pecado gera consequências. A questão é que até que admitamos, que confessamos e que nos arrependemos do nosso pecado, isso significa que nós estamos totalmente afastados de Deus. Você não pode estar recebendo a presença do Senhor se você está com um pecado não reconhecido, não confessado e não arrependido. Davi estava vivendo esta fase da sua vida. Nós não podemos adorar a Deus com um coração impuro e com uma consciência impura. Não existe isso, meus queridos. A palavra de Deus diz que só entrarão nos céus aquele que tem coração limpo, aquele que tem a mente limpa, que tem as mãos limpas.
Você não pode estar diante de Deus com uma consciência pesada, com um pecado na sua vida. O rei Davi estava muito infeliz, até que finalmente se arrependeu do seu pecado. A sua alegria só voltou depois que ele se arrependeu. Lá em Salmos 32, 1-7. Depois que ele se arrependeu, o Senhor é bom, o Senhor perdoa e ele restituiu a alegria na vida de Davi. Quando a nossa consciência está cauterizada, está endurecida, pelo pecado, nós somos incapazes de sentir, o peso e a serenidade, do nosso comportamento errado. A seriedade, falei serenidade, a seriedade do nosso comportamento errado. Uma consciência cauterizada, um coração de pedra, impede com que você tenha um coração sensível à palavra, um coração que se reconhece os erros, Nós devemos ter um coração que é maleável, erramos, pedimos perdão, temos consciência, o Senhor é bom em nos perdoar, Ele tem misericórdia por nós. Em 1 João 1,9, afirma que nós podemos admitir os nossos pecados e nós devemos confessá-los e que Deus é fiel para nos limpar completamente de toda injustiça. Nós recebemos assim uma boa notícia de que o ser humano não está perdido. Não, nós temos um Deus, que tem amor por nós e que tem prazer em nos perdoar, tem prazer em mudar a nossa história, mudar a nossa sorte, quando nós somos quando nós temos o reconhecimento da nossa inferioridade, do nosso tamanho diante de um Deus tão grande. Essa consciência que nós precisamos ter, é isso que eu queria passar para você nessa noite, com essa boa notícia, que nós podemos viver perante Deus com uma consciência limpa e que nós devemos cuidar da nossa consciência, que nós devemos dizer para o Senhor, eu não quero ter esses pensamentos. Muitas vezes os nossos pecados, eles não entraram em ação, mas eles estão na nossa mente. Você entende o que eu estou dizendo? Se você muitas vezes não está tendo um relacionamento com Deus, com a sua palavra, não recebe a unção do Espírito Santo, não recebe a direção de Deus na sua vida, não recebe a bênção aonde você coloca as suas mãos, e você diz, mas eu não tenho pecado com ninguém, eu tenho procurado ser uma pessoa boa, mas você precisa olhar para dentro de si. O Senhor está nos revelando nessa noite que muitas vezes o nosso maior problema está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Pensamos mal, amaldiçoamos as pessoas e com isso nós estamos vivendo no pecado, da mesma forma que se nós tivéssemos praticado qualquer ação contra uma pessoa. Viver com o Senhor é ter uma vida realmente passada a limpo. Que o seu dia de hoje você possa ajoelhar e ter assim uma consciência tranquila, um coração aberto diante de Deus, para pedir, Senhor, me perdoa desse pensamento, me perdoa dessa palavra, me perdoa dessa ação. Essa é a minha oração para a sua vida nessa noite. Não faça como Davi, que ficou calado, que de um abismo chamou outro abismo na vida dele, mas que você se abra diante do Senhor e Ele pode curar a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Até amanhã nesse mesmo horário.